Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar antúrio e hoje eu vou começar esse vídeo de uma forma diferente. Vou fazer o barrado aqui primeiro, depois o fundo e depois a pintura normal. Então vamos lá? Aqui ó, para fazer o barradinho aqui embaixo eu vou usar esse stencil. O meu tá bem velhinho, eu não tenho numeração, a série para passar para vocês, mas vocês podem usar qualquer stencil de barrado aí que vocês tenham, da preferência de vocês, tá? Eu posiciono aqui, ó, bem certinho, ó. Já deixei um pedacinho de fita ali, ó, para mim fixar, ó, bem o meu stencil no tecido, para não acontecer de sair, né? Aqui, ó, fica o risco bem certinho dessa folha que vai pegar em cima do meu barrado. E isso vai dar um charme todo especial. Então, venho com o pincel Pituá número 10. Vou usar aqui, para fazer esse barrado, a cor púrpura. E venho, ó, com batidinhos. Pego a minha tinta com um pouquinho do Aquarela Silk. Também posso vir, ó, com movimentos circulares. Até, ó, chegar lá em cima. E vou preenchendo toda essa parte aqui, ó, do meu stencil. Em se tratando aqui de stencil, eu prefiro fazer com batidinhos ao invés de movimentos circulares, porque como o stencil é um material de acetato, então ele vai gastar muito as cerdas do pincel, do meu pincel Pituá. Gasta muito rápido. Então, por isso, eu venho, ó, mesmo a gravação ficando meio tremida, eu prefiro vir, ó, com batidinhos, tá? E vou passar aqui, ó, por toda essa faixa, ó. Dessa maneira. Sempre observando aqui, ó, se fica algum espacinho faltando um pouco de tinta, porque quanto mais eu tampar bem certinho aqui, ó, aonde eu preciso, nesse stencil, mais a tinta vai penetrar no tecido e meu trabalho vai ficar melhor, tá? Então, ó, eu preciso, mesmo usando o stencil, eu preciso ter esse cuidado. E vou passar, ó, até aqui. Aqui, ó, em volta do desenho da minha folha, eu pego um pincel menor, o número 8, da 421, e venho, ó, circulando o desenho aqui da minha folha. Faço uma parte, ó, com esse pincel aqui por cima do stencil, que é para ficar bem certinho, ó, o desenho aqui, ó, dessa folha. Venho desenhando, ó. E dessa maneira, ó, eu vou conseguir aquela impressão que a folha está, ó, por cima do barrado. E depois de pintado, fica um trabalho bem bacana. Fiz essa parte, volto com o pincel grande, novamente, e vou chegando, ó, até aonde eu passei o contorno, ali, ó, com o pincel menor, ó. Aqui, ó, como o local é menor, posso pegar um pincel menor, venho para o número 2 e continuo, respeitando bem certinho o espaço ali que eu fiz com o pincel menor, ó. Preencho, ó, todos os espaços bem certinho. Dessa maneira. Tiro aqui, ó, o stencil com bastante cuidado. Ó, ficou bem certinho. Venho aqui, ó, coloco novamente, ó, o stencil bem certinho. Posso deixar, ó, até um pouquinho mais pra cá, pra pegar, ó, bem certinho no final do meu tecido. Ó, dessa maneira. Ajeito aqui, ó, pra ficar stencil no lugar. Continuo com o pincel número 10, pincel Pituá número 10, e continuo o meu trabalho até finalizar aqui, ó, esse barrado que eu quis fazer. Lembrando, gente, que pode ser qualquer stencil, tá? Não precisa, basta ser um stencil que dê pra fazer barradinho. Qualquer stencil vai ficar muito bacana. Aqui, ó, voltei novamente com o pincel número 8 da 421 para contornar aqui, ó, o restinho da folha. Já volto com o pincel maior
e continuo. Como eu disse, eu só estou fazendo a parte aqui do barrado primeiro, porque eu quero dar aquele efeito que a folha está por cima do meu barrado. Finalizo aqui, ó, com bastante cuidado, tampando bem a trama aqui, ó, do meu tecido. Tiro o stencil e pronto. O barrado aqui, ó, já fica dessa maneira. Bom, parte do barradinho aqui, ó, todo feito. E eu esperei alguns minutinhos para poder secar, para mim poder trabalhar aqui, ó, à vontade. Agora chegou a parte do fundo, aqui por trás. E eu vou usar as seguintes cores, o sépia e o verde musgo claro. Então, vamos lá? Pincel Pitois número 4, venho com um pouquinho de verde musgo claro, boto no meu pratinho com um pouquinho de clareador. Aqui eu vou ensinar uma maneira bem fácil de se fazer um fundo escuro, porque aqui no entre meio vou fazer só com sépia, vai ficar bem escuro, mas para deixar de forma mais simples de se fazer, tá? Eu vou fazer o fundo reverso. O que é o fundo reverso? Ele vem de fora para dentro, tá? Primeiro eu faço aqui a parte clara, já esfumando bem a cor no tecido branco, ou qualquer outra cor que você estiver usando, e depois eu faço a parte escura, fazendo a junção bem certinho com aquela cor clara que já está pronto e já esfumado no tecido. Então, vamos lá. Venho, ó, com um pouquinho do verde musgo claro, trazendo, ó, aqui bem em cima da parte aqui onde que eu fiz o meu barrado, e vou esfumando, ó, até que eu consiga sumir totalmente esse verde musgo claro aqui, ó, no meu tecido. Venho aqui, ó, e vou fazer, ó, a mesma coisa. Esfumo totalmente. Aonde, ó, eu preciso chegar próximo do desenho, eu consigo fazer já com esse pincel mesmo. Quem não conseguir com esse, pode pegar um pincel um pouquinho menor, para contornar aqui, ó, o meu trabalho. E venho, ó, esfumando. E aqui, ó, vou unir, ó, totalmente esse verde musgo claro, aqui, ó, ao tecido branco, ó, até sumir totalmente, ó. Venho com mais um pouquinho aqui, ó, chegando bem próximo, fazendo o contorno aqui no meu desenho, e faço, ó, a junção. Na hora de sumir a minha tinta, pego mais a aquarela Silk Duck Tinta e esfumo totalmente, para fazer a junção, ó, bem certinho. Venho aqui, ó, com mais um pouquinho, pego mais um pouquinho do verde musgo claro, venho aqui por dentro, ó, e já passo também um pouquinho. Reforço aqui só um pouquinho e faço, ó, a junção, até sumir totalmente, ó. Aqui, ó, mudo de pincel, venho para o pincel número 8, um pouquinho do sépia, coloco lá no meu pratinho e venho aqui, ó. Vou passando esse pincel. Quem não tem hábito de trabalhar com esse pincel macio da 421, o número 8, pode pegar o número 6 ou o número 8 da 454, que vai ter o mesmo resultado, tá? Aqui eu contorno essa flor e venho trabalhando com sépia, até que eu consiga, ó, fazer a junção. Aqui, ó, já vai começar chegar, ó, no verde musgo claro, e vou trabalhando, que eu ainda vou escurecer um pouquinho mais, ó, contornando aqui, ó, a minha folha. E vou trabalhando aqui, ó, com bastante cuidado no entremeio. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e venho, ó, trabalhando. E dessa maneira, o fundo, ó, escuro vai saindo sem nenhuma mancha e muito bem feito. Aqui, ó, eu venho com sujeirinha de tinta no meu pincel, contorno, ó,
a folha aqui pelo lado de fora do meu trabalho, chegando, ó, com esse sépia bem em cima do meu barrado e volto, ó, tiro toda a carga de tinta do meu pincel e volto, ó, esfumando. Gente, eu não posso ter dó de esfregar mesmo o pincel aqui no meu tecido, até sair, ó, toda a carga de tinta que tem no meu tecido. Aqui, ó, volto pra tampar um pouquinho mais a trama, ó, porque não pode ficar manchas, né? Conforme eu for vendo ainda a trama do tecido, eu vou voltando e refazendo, ó. Venho aqui só com sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel, já tiro o excesso, ó, porque eu só quero trabalhar com sujeirinha e finalizo. Venho, ó, aqui e vou fazer, ó, a mesma coisa. E enquanto eu continuo aqui, ó, fazendo esse fundo, essa junção aqui pelo lado de fora, eu vou mandar um abraço todo especial para Márcia Rocha, para Sandra dos Santos Pereira e para Maria da Conceição Silva. Então, para vocês 3 seguidores aqui do canal, um forte abraço, tá? Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez e está gostando desse vídeo, assista também os outros e se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, podem deixar também nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível, eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês, tá? Não esqueçam também de deixar aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. Toda semana eu tô aqui com dicas e trabalhos de pintura em tecido, feito no passo a passo, para você aprender e pintar juntinho comigo, tá? Ó, fundo. Parte aqui, ó, bem feita, sem manchas, como vocês podem observar, e totalmente esfumado e sumido, bem feitinho na parte branca do tecido. Então, agora, ó, eu venho para esse lado, continuo com o pincel Pituá, número 4, mais um pouquinho do verde musgo claro, venho aqui, ó, e aqui, ó, em cima do barrado com bastante cuidado. Se eu quiser, eu posso até colocar uma fita aqui para não entrar em cima do meu barrado, mas aqui eu já tenho um pouquinho de prática, então nem precisou. Então, ó, venho com verde musgo claro, agora eu pego um pouquinho mais de aquarela silk do que tinta, para mim esfumar aqui, ó. E chegando aqui em cima, ó, na ponta da folha, eu já quero deixar ela quase sem tinta. Vou passar sombra, mas, ó, bem suave. Já finalizando aqui, ó, deixando ela só com sujeirinha mesmo de tinta lá na ponta. Volto aqui, ó, esfumo bem, vou só gastar esse resto aqui, ó, de verde musgo claro, mudo de pincel, volto para o pincel número 8, da 4, 2, 1, venho com sépia e venho, ó, contornando aqui a folha, ó. Tiro o excesso de tinta do meu pincel. Eu sempre gosto de trabalhar com a tinta bem na pontinha do pincel. Venho aqui, ó, trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco aqui do barrado que eu já fiz, ó. Tampando bem a trama do tecido e continuo. Aqui, ó, eu já vou deixar o risco aqui do talinho desse antúrio e venho aqui, ó, mais um pouquinho de tinta. Aqui eu ainda vou jogar só mais um pouquinho, ó, esfumando, fazendo a junção aqui, ó, bem certinho. E esse fundo, gente, essa maneira de fazer fundo escuro pode ser usado com qualquer cor. No vídeo anterior, eu expliquei um pouquinho sobre cor clara, por isso, nesse trabalho, eu quis fazer um pouquinho com fundo mais escuro, explicando bem certinho para vocês que, ó, as duas maneiras de se fazer fundo, tanto faz claro ou escuro, é muito bonito e não é difícil, e é fácil de fazer, e só enriquece o trabalho. E dessa maneira, ó, seguindo esse passo a passo, vocês vão perder o medo de fazer, ó, o fundo, porque vão perceber que é muito fácil. Aqui, ó, vou vendo alguns lugares, ó,
e vou passando, ó, bem suave, mas sujeirinha de tinta, levando, ó, o pincel com um pouquinho mais de aquarela silk do que tinta, ó. Dessa maneira já vai ficando, mesmo usando a cor sépia, que é uma cor escura, eu já consigo, ó, deixar bem suave, tá? Aqui, ó, só vou passar mais um pouquinho de tinta, só pra ficar, ó, bem unido aqui, ó, ao barrado, ó. Desse lado, aqui, ó, também, só pra unir um pouquinho mais aqui, ó, essa cor ao meu barrado. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, volto aqui, ó, só pra esfumar. E o fundo, ó, já vai ficando dessa maneira. E olha que fundo bacana, como vocês podem perceber, sem nenhuma mancha, tá? Fundo feito, bem caprichado, sem manchas. Agora eu venho aqui, ó, pra folha. Vou fazer essa, faço as flores e por último essa, tá? Por causa da posição aqui, ó. E vou usar as seguintes cores: verde pinheiro, verde oliva, verde pistache, o verde abacate e um pouquinho do verde soft. No meu pratinho, eu já tenho um pouquinho de aquarela silk, coloco a minha tinta verde pinheiro lá perto e já pego junto com esse verde pinheiro um pouquinho do verde oliva. Eu não preciso fazer nenhuma mistura. Eu só coloco os dois no pratinho, pego junto e venho aqui, ó, preenchendo toda essa folha. Aqui, ó, perto aqui do antúrio, já vou deixando, ó, um pouquinho mais escuro. A folha do antúrio é muito fácil fazer, ela é bem grande, mas é uma folha super fácil de fazer. E vou trabalhando, preenchendo, ó, toda essa parte usando essas duas cores, ó. Venho com um pouquinho mais de tinta. Aqui, ó. Também. E vou preenchendo. Venho com um pouquinho do verde oliva. Uma isca do verde pistache, para já deixar essa pontinha aqui, ó, um pouquinho mais clara. Vou preenchendo aqui, ó, toda essa parte. Um pouquinho do verde pistache e venho aqui, ó, para fazer, ó, a beiradinha da folha. Um pouquinho do verde abacate, passo aqui, ó, para deixar, ó, um tom bem natural nessa folha. Mudo meu pincel, pego o pincel número 2, só um pouquinho, para mim preencher, ó, esse pedacinho aqui da folha e contornar aqui, ó, esse talinho, ó, para ficar bem feitinho. Dessa maneira, já venho aqui no cantinho também, ó, pra me deixar, ó, as quinas onde o pincel número 8 não consegue fazer, ó, eu já faço com esse pincel menor pra ficar, ó, bem caprichado. Venho aqui, ó, contorno, ó, também. E esse pistilo aqui, ó, é o que dá todo um charme a essa flor. Continua com verde pinheiro e um pouquinho do verde oliva. Verde pistache. Vou fazendo a junção aqui, ó. Já posso pegar junto um pouquinho do verde abacate, ó. Aqui, ó, já vai pegar um pouquinho mais de claridade nessa folha. Então, por isso, eu já venho, ó, com os tons um pouquinho mais claro. Verde abacate, verde pistache. E venho, ó, preenchendo totalmente aqui, ó. Faço a junção bem certinho aqui, ó. Levo a tinta bem em cima do meu risco. Antúrio tem de várias cores. E as folhas também, umas mais claras, outras mais escuras.
Então, sempre quando a gente for pintar, pesquise a cor do antúrio que você quer fazer, porque, como eu disse, tem de várias cores. Veja sempre, siga sempre pela sua imagem de referência, tá? Venho aqui, ó, contornando, com bastante cuidado. Ainda estou usando o pincel número 8, da 421. E vou preencher toda essa parte aqui, ó, com essa misturinha de cores. E depois eu vou trabalhar bem certinho, fazer detalhes nessa folha. Folha toda preenchida, volto com um pouquinho do verde pinheiro. E agora vamos trabalhar melhor essa folha, dando detalhes, ó. Finalizo aqui, ó, a ponta e venho, ó, com essa misturinha de verde pinheiro com verde oliva e faço aqui, ó, a dobra dela lá por cima. Venho aqui, ó, seguindo, ó, o desenho aqui, ó, do antúrio e vou reforçar a dobra que tenho aqui embaixo na folha também, e venho até aqui, ó, um pouquinho mais do verde pinheiro com verde oliva e vou reforçar aqui, ó, um pouquinho mais e esfumo. Faço a junção aqui, ó, bem certinho. Em alguns lugares, ó, eu vou dar uma escurecida, ó, puxando, ó, lá pra beirada da folha. É onde eu vou tirar a nervura dessa folha. E puxo, ó, lá pra beirada, ó, dessa maneira. Um pouquinho mais. Aqui, ó, já faço, ó, a divisão, é onde vai ficar, ó, aquela nervura central da folha. Pego um pouquinho mais de verde pinheiro com verde oliva, escureço, ó, e vou clareando, ó, para os dois lados. Venho aqui, ó, puxo um pouquinho para esse lado, ó, e aqui, ó, também faço um pouquinho mais. Venho aqui, ó, novamente, puxo, ó, vou levando, ó, essa partezinha escura lá pra beirada da folha, dessa maneira. Aqui também, ó, e puxo, ó, lá pra beirada da minha folha. E aqui, ó, posso fazer mais um ainda, bem pouquinho. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do verde soft, pego sujeirinha do verde pistache e do verde abacate, venho aqui, ó, e dou uma clareada, ó. Entre aqueles lugares que eu deixei mais escuro, entre um e outro, ó, eu dou uma clareada. Aqui também, ó. E aqui, ó. Com o pincel número 8 mesmo, ó, pego a tinta e vou levando, ó, sujeirinha, ó. E dessa maneira, ó, eu vou dando, ó, claridade em alguns lugares dessa folha, ó, entre aquelas partes que eu deixei mais escura. E aqui, ó, bem pouquinho. Mais um pouquinho do verde pistache, verde soft, tinta de um lado só do meu pincel. Vou fazer aqui, ó, a dobra da folha, porque a parte de trás da folha do antúrio é um pouquinho mais clara do que a parte do lado direito, a parte da frente. Então, aqui, ó, eu dou uma clareada, ó. Venho aqui e vou fazer, ó, a mesma coisa, ó. Tinta de um lado só do pincel, ó, trago a dobrinha até ali. Agora, eu posso mudar o meu pincel, pego o pincel número 6, um pouquinho do verde soft, um pouquinho do verde pistache
Faço a misturinha para deixar um verde bem clarinho. Quem quiser já pode usar um pouquinho do verde kiwi. Venho aqui, ó, para mim fazer, ó, a nervura dessa folha. Puxo a primeira, ó, lá pra beirada. E venho aqui, ó, puxo uma. Essa daqui, ó, já vai ficar um pouquinho mais apagada, porque não pega tanta claridade. Venho aqui, ó, faço mais uma, tiro, ó, mais uma daqui, ó. Venho aqui, ó, porque o talinho daí desce aqui, ó, tá lá por trás da flor, ó. E aqui, ó, mais uma. Ajeito aqui, o pezinho aqui da dobrinha, ó. Dou pinceladas, ó, pra gastar o resto de tinta. Só pinceladas mesmo. Aqui, ó, um pouquinho mais de tinta, só pra mim, ó, ajeitar aqui, ó, essa dobrinha. Bastante cuidado. Levo a tinta, ó, lá na pontinha, ó, da minha folha. Limpo o meu pincel, um pouquinho de verde pinheiro com verde oliva, só pra mim ajeitar ali. Volto com a misturinha de pistache com um pouquinho do verde soft, só pra ajeitar mesmo aqui, ó, a dobrinha. E a folha, ó, já vai ficando dessa maneira. Aqui, ó, ainda posso fazer, ó, mais uma nervura bem suave, ó, que tá lá por baixo, ó, da flor. E agora, eu já venho, ó, pra pintura da flor. Bom, agora, ó, depois da folha feita, eu venho pra pintura da flor. E vou usar as seguintes cores: púrpura, tangerina, vermelho fogo, rosa candy e um pouquinho do branco. No meu pratinho, um pouquinho do aquarela silk. Então, eu venho com tangerina e o vermelho fogo e vou preencher toda a flor, para depois fazer os detalhes. Venho, ó. Essa flor eu quero fazer aquele bem vermelho, para combinar com o barrado que eu já coloquei, mas lembrando que antúrio tem de várias cores. Um pouquinho mais do vermelho e vou preenchendo aqui, ó, toda a flor. Só preenchendo mesmo. Já posso, ó, vir nessa daqui que tá lá por trás e preencher, ó, toda ela com vermelho também, porque é bem fácil de pintar essas flores. Aqui, ó, já passei a primeira base de vermelho, nesse também finalizei esse daqui, mas esse aqui, ó, vamos fazer juntinho, no passo a passo, para vocês aprenderem juntinho comigo. E como eu disse, é super fácil de fazer. Então, com o pincel número 4, eu venho com um pouquinho do púrpura, dando, ó, algumas pinceladas. Aqui, ó, vou trazer essa parte que vem de lá, ó, até aqui, ó. Aqui, ó, vou escurecer um pouquinho. E vou puxando sinaizinhos, ó. E entre um e outro, eu dou uma pinceladinha. O antúrio é uma flor bem marcadinha. E por estar, tem que observar bem a posição, porque daí, ó, vai aparecer vários pontinhos de luz, tá? De claridade e luz. E já passo, ó, uma pinceladinha aqui, ó. E vou fazendo marcações, ó. Como eu disse, é uma flor, ó,
bem marcadinho. Posso pegar um pincel um pouquinho maior, o número 8, e venho, ó, fazendo a mesma coisa. Aqui, ó, já vou escurecer um pouquinho por causa da dobra, ó, que essa parte aqui fez, e vou marcando. Não tem muito um risco a seguir, não. Como ele é todo cheio de dobrinhas, de marcaçãozinha, é sempre bom fazer, como eu disse, por uma imagem de referência. Mais um pouquinho. Passo uma marcaçãozinha aqui no meio e vou trabalhando. Venho novamente aqui na ponta, ó, que eu vou escurecer aqui, ó, só um pouquinho por causa da dobra, ó, que essa parte aqui faz, ó, dessa maneira. Volto para o meu pincel número 4. Ainda posso jogar aqui um pouquinho do coral, antes de clarear bem. Em alguns lugares, ó, a minha claridade tá pegando bem de frente, então, ó, vou fazer algumas marcações, ó. Como eu disse, sempre é bom observar a imagem de referência que vocês estão tentando copiar, ó. Venho aqui, ó, e jogo um pouquinho, ó, fazendo esses detalhes, ó. E já dou uma leve esfumada nessa tinta para os dois lados. Venho aqui também, ó. E vou trabalhando, ó. Aqui, mais um pouquinho. Sempre deixando, ó, essas marcaçõezinhas que eu tô fazendo bem suaves, ó. Mais um pouquinho do coral, ó, aqui e aqui, ó. Um pouquinho mais de coral aqui, ó. Respeitando, ó, aqueles pontinhos que eu deixei com púrpura, pra ficar uns detalhes bem bacanas, ó. E aqui, ó. Mais um pouquinho aqui, ó. Continuo com o coral em alguns lugares a mais, ó. Bem pouquinho, com movimento bem suave. Trabalho aqui, ó, mais um pouquinho. Venho com um pouquinho do rosa candy e pego junto com esse rosa candy um pouquinho do branco. Eu vou deixar esse rosa candy um pouquinho mais claro. Tinta bem na pontinha do pincel, posso continuar com o mesmo pincel, número 4. Aqui, ó, eu observo a posição que essa flor está. Como ela está bem de frente e a minha claridade está pegando assim, ó, não tem um ponto bem claro, bem evidente de luz, um ponto único, como eu disse. Então, aqui, ó, eu vou trabalhando, ó, a claridade dessa flor, ó. Passo essa mistura, ó, dou uma clareada para um lado, ó, e para o outro. E em alguns lugares, ó, eu vou deixando um pouquinho mais claro. Aqui, ó, vou fazendo, ó, a mesma coisa. E vou trabalhando. Viro meu pincel e daí, ó, eu tento esfumar, ó, a marcação tanto de um lado como para o outro. E aqui, ó, não tem um risco a seguir. É observar mesmo a imagem de referência e tentar reproduzir aquilo, ó, que tá na sua imagem. Aqui eu faço mais um pouquinho,
ó. E aqui, ó, também, bem suave, ó. E vou trabalhando, ó, esses desenhos. Bem de leve. Aqui, ó, bem suave, porque tá, ó, lá por trás, ó. E aqui também, ó, já jogou com um pouquinho do coral, dessa maneira. Vou trabalhando, ó, por tudo. Aqui, ó, jogo mais um pouquinho também e puxo aqui, ó. Vou dando pinceladas, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó. Dessa maneira. Venho aqui, ó, só um pouquinho. E pronto. Limpo o meu pincel. Venho, ó, com um pouquinho do coral pra mim fazer, ó, a dobra aqui, ó, dessa folha, ó. E também, ó, posso fazer umas marcaçõezinhas indo, ó, lá pra trás. Venho com bem pouquinho branco. Com rosa candy, ó. Dessa maneira. Um pouquinho mais do coral. E pronto. Um pouquinho do púrpura. Aqui, ó, vou escurecer, ó, um pouquinho mais, dando a intenção, ó, da sombra aqui, ó, desse pistilo. Bem pouquinho, ó. Respeitando, ó, os desenhos que o Antúrio aqui, ó, tem. E aqui também, escureço só um pouquinho, ó. Venho aqui, ó, reforço um pouquinho, ó, essa parte que passa por cima da outra, lá por trás. Venho, ó, com um pouquinho do vermelho, só pra deixar aqui, ó, mais vivo. E sobrepor, ó, em cima desse que tá, ó, lá por baixo. Mais um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho. Vou deixando, ó, mais forte, dessa maneira. E venho, ó, pincelando. Venho aqui, ó, um pouquinho mais. E ajeito, ó, aqui. Pincel 0. Um pouquinho do vermelho, ó, só pra mim finalizar, aqui, ó, a pontinha aqui, ó, do meu Antúrio, ó, com bastante cuidado, dessa maneira. E já vai ficando, ó, assim. Flor pintadinha. Agora eu venho, ó, pra fazer o pistilo. E vou usar as seguintes cores: amarelo limão, amarelo ouro, siena natural, um pouquinho do verde oliva e uma isca do branco. Então, venho com amarelo ouro, preenchendo, ó, todo o pistilo. Pincel número 4. Vou fazendo aqui, ó, tudo de uma vez. Posso vir com a pinceladinha do amarelo limão, passando aqui, ó, trazendo a tinta já, ó, bem em cima do risco. Amarelo ouro, novamente, pra mim preencher aqui, ó, bem certinho, ó. Trago a tinta, ó, até aqui embaixo. Sem deixar espacinho, ó. Um pouquinho do amarelo limão, ó. Preencho aqui a pontinha e desço, ó, desse lado até embaixo. Limpo o meu pincel, um pouquinho de siena natural, trago aqui, ó, e vou um pouquinho longe, dou um espacinho entre o risco, aqui, ó, e venho trazendo, ó, esfumando dos dois lados. Esse siena natural é para dar volume aqui, ó,
nesse pistilo. Trago, ó, até aqui, dessa maneira. Com a quininha do meu pincel, pego um pouquinho do verde oliva, passo aqui, ó, e desço, ó, um pouquinho em cima de onde eu passei, ó, o siena natural. Bem pouquinho. Limpo o meu pincel. Venho com o branco. Pego um pouquinho e venho aqui, ó. Passo um pouquinho, porque mais ou menos aqui, ó, pelo meio, o pistilo, se a gente olhar bem de pertinho, ele tem um efeito assim como se fosse de quadrinhos. Então, aqui, ó, pelo meio, ele dá uma leve clareada. E conforme a flor se abre e vai passando o tempo, ele começa a ficar escuro aqui na ponta, ó. Então, por isso, a gente joga um pouquinho de verde oliva ali na ponta, bem pouquinho mesmo. Pega um pouquinho de branco com amarelo limão e jogo um pouquinho, ó, aqui também, bem pouquinho. Tinta bem na pontinha do pincel. Mais um pouquinho aqui, ó, no pezinho. E o pistilo, ó, fica dessa maneira. Um pouquinho mais do verde, só pra mim, ó, ajeitar aqui. Amarelo ouro, ó. E o pistilo já fica dessa maneira. E já venho, ó, pra próxima folha. Volto aqui pra folha, vou usar as mesmas cores que eu usei pra primeira folha. E essa parte aqui, ó, eu vou adiantar, tá? Mas nós vamos fazer a dobrinha aqui, ó, juntinhos. Venho agora, ó, pincel número 8, na parte que tá dobrada aqui da folha. A parte de trás, como eu disse, da folha do Antúrio, é um pouquinho mais clara. Então, ó, agora eu venho fazendo a parte, ó, lá de trás dessa folha. Pego um pouquinho do verde soft com verde pistache, ó, deixo ele um pouquinho mais claro pra mim poder, ó, preencher toda essa parte aqui, ó. Preencho bem certinho as tramas do tecido. E venho. Aqui, ó, já vou deixar, ó, um pouquinho mais claro. E já esfumo. Aqui também, ó. Aqui, ó, eu só estou fazendo ao contrário, na primeira folha. Primeiro eu fiz a parte mais escura, depois eu vim clareando no meio da folha. Aqui eu só estou fazendo o contrário para aproveitar a tinta que meu pincel, a cor da tinta mais clara, que meu pincel já está sujo. Apenas isso. E aqui, ó, bem pouquinho, porque aqui fica um pouquinho mais escuro por causa da flor. Ali, ó, que vem um pouquinho de sombra pra cá. Um pouquinho mais do verde soft, aqui, ó, pra clarear aqui um pouquinho mais. E aqui, ó. Limpo o meu pincel, um pouquinho de verde oliva com verde pinheiro, ó. E escureço em alguns lugares, ó. Fazendo a mesma coisa que eu fiz, ó, naquela primeira folha. Aqui também. Tem que observar, ó, a posição que a folha tá, ó, se tá igual à primeira, se tá um pouquinho diferente. Então, ó, os risquinhos vai vir, ó, até aqui, ó, desse lado, ó. Volto um pouquinho mais de tinta no meu pincel, venho aqui, ó, esfumando para os dois lados e trago, ó, até aqui. Aqui também, ó, vou fazer mais um. E aqui, ó, venho com risco lá na beirada, contornando aqui, ó, essa parte escura. Ajeito bem, ó. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, um pouquinho do verde oliva. Venho aqui, ó, contornando, ó, a beiradinha aqui, ó, dessa folha.
dessa maneira. Um pouquinho mais, venho daqui de cima, ó, contornando. Pega um pincel um pouquinho menor, número 4, venho com um pouquinho do verde oliva e do verde pinheiro. Essa parte que eu trouxe escura, ó, daqui ela se esconde aqui e aparece aqui do outro lado da folha, vindo, ó, até na beiradinha. Essa daqui, ó, a mesma coisa, ó, ela aparece lá por trás, aí já é bem mais suave, ó, só tô marcando e depois eu vou esfumar bem certinho, pra ficar, ó, só o sinalzinho. E essa daqui, ó, vai vir aqui, ó, ajeito aqui, ó, bem certinho, um pouquinho, moldo novamente de pincel, pincel número 8, um pouquinho do verde soft, clareio aqui, ó, um pouquinho a mais, ó, aqui também, porque como eu disse, o lado avesso da folha é bem mais claro, então, ó, vou clarear um pouquinho mais, respeitando, ó, aquelas marcações que eu fiz. E venho aqui, ó, pra clarear também um pouquinho mais, ó. E aqui, ó. Só sujeirinha do pincel. E aqui também, ó. Só aproveitando mesmo o restinho de tinta, ó, que ficou no pincel. Pincel número 4, um pouquinho do verde soft e do verde pistache. Eu venho, ó, bastante cuidado aqui no meio, ó, e faço, ó, a nervura aqui, ó, dessa folha. Puxo, ó, pra cá, aqui, ó, aqui, e aqui, ó, uma já bem clarinha. Vem do outro lado, ó, e vou fazer, ó, a mesma coisa. Bem suave, ó. Tiro o excesso de tinta do meu pincel, ajeito aqui, ó, a dobra, o restinho da dobra, ó, da folha lá na pontinha. Verde soft, e venho aqui, ó, trago o risco, ó, a nervura de lá de trás. Dessa maneira. Bem simples, ó. Pego um restinho do vermelho que ficou no meu pratinho, só pra mim, ó, ajeitar aqui, ó, essa pontinha. Dessa maneira. E aqui, ó, ainda nessa folha, venho com um pouquinho do sépia inverno. Venho aqui, ó, pra mim escurecer, ó, um pouquinho mais aqui por baixo, ó. Aí, ó, dessa maneira, eu já vou tendo, ó, a sombra dessa flor aqui, ó, em cima dessa folha, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, venho fazendo o talinho, um pouquinho de verde abacate com verde pistache, desenho, ó, a largura do talinho que eu quero. O talinho do Antúrio não é muito escuro, ó, escondo aqui atrás do meu barrado, limpo o meu pincel, verde oliva com verde pinheiro, pincel número 4, 4, 2, 1, e venho com bastante cuidado aqui, ó. Aqui, ó, tem a pontinha do talinho dessa folha que veio de lá de trás, ó. Então, aqui, ó, eu jogo ele aqui, ó. Dou uma quebradinha aqui, ó, nesse talinho. Verde oliva, verde pinheiro, ó. Trago ele, ó, ali, dessa maneira. Um pouquinho de verde soft com verde pistache, dou uma leve clareada, ó, nesse talinho. Já aproveito, ó, dou mais uma clareada nesse daqui também. E dessa maneira, já vai ficando, ó, o nosso Antúrio. Ainda nesse daqui, ó, nessa folha, lá por trás, vem com um pouquinho uma isca
do CEP Inverno. E aqui, ó, desenho a flor, ó, bem certinho. E faço, ó, uma leve sombra dela aqui, ó. E venho, ó, esfumando. Dessa maneira. E aqui, ó, também vai pegar um pouquinho da sombra, ó, dessa parte aqui, ó. E aqui, ó, a sombra, ó, do pistilo, dessa maneira. Aqui eu esfumaço um pouquinho mais, ó. Dou mais uma sumidinha. Jogo aqui, ó, um pouquinho mais, ó. E aqui, ó, só vai pegar a pontinha dela aqui na folha. Dessa maneira. E o nosso trabalho já vai ficando, ó, assim. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Aqui, gente, aconteceu um imprevisto e eu manchei com tinta. Mas aqui no canal, eu já deixei um vídeo para vocês onde eu ensino a tirar esses incidentes que às vezes acontecem no nosso trabalho de pintura, tá bom? Aproveitando, se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez e gostou desse vídeo, assista também os outros e se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, a todos meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos que eu estou postando toda semana. Você pode também deixar no comentário a cidade de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço aqui do canal para você. Não esqueça também de deixar aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. A todos meu muito obrigado, um beijão e até o próximo vídeo.